Olá meninas e meninos, tudo bem? Bem-vindos aí ao nosso segundo vídeo da série de vídeos para iniciantes. Nesse vídeo nós iremos falar um pouquinho sobre os materiais para quem está começando na área da costura. Vem comigo, continue assistindo que eu tenho certeza que vai esclarecer muitas dúvidas de vocês. Então vamos começar falando aí da base de corte. Para quem quer começar na área da costura, como eu disse, independente do segmento que você vai escolher para trabalhar, é essencial ter uma base de corte. Existem, variações de medidas dessa base de corte. Nós não vamos falar sobre marcas de material, tá bom? Nós iremos falar somente dos itens que compõem aí para quem tá começando o kit aí para iniciante na costura, tá bem? Depois, se vocês quiserem falar um pouquinho mais, saber qual que é a marca que eu uso, pode mandar mensagem no nosso WhatsApp que nós vamos esclarecer as dúvidas de vocês. Aqui eu trabalho com a base de corte a maior que tem no mercado, que é a 60 por 90. Você não precisa ficar focada e nem presa nessas medidas. Você vai comprar aquela que tem disponibilidade aí na sua cidade, que você encontra com maior facilidade. Como eu trabalho com peças grandes, kit de berço, lençol, eu preciso de uma base de corte maior. Inclusive aqui eu tenho duas bases de corte, na lateral. Inclusive eu tenho aqui, duas delas, Eu sempre troco as minhas bases de corte, eu nunca fico muito tempo com a base de corte, porque estraga o cortador circular, dependendo da quantidade de uso. Quanto mais você usa a base de corte, ela vai ficando com arranhuras, do próprio cortador, da própria lâmina. Então é ideal que você troque ela pelo menos de 1 ano e meio, por aí. Então aqui eu já tenho algumas, porque já tem 3 anos aí, e pouco que eu tô trabalhando nessa área. E eu sempre guardo, eu nunca disponho delas. Essa daqui mesmo, ó, tem muito tempo que eu já usei, ela tá bem estragada, ó. Podem olhar aqui. E eu coloco ela como suporte aqui na parte de baixo dessa outra que eu tô usando. Então, o principal é base de corte. Depois, um cortador circular. E existe também, muitas marcas, muitos modelos de cortador. Eu uso, esses cortadores que são esses daqui. Eu até vou pegar o outro tamanho, que tem ele de 2 tamanhos de cortador dessa marca, tá bem? Existe o de 45 e o de 60. É 60? É o de 45 e o de 60 nas medidas quando vocês forem comprar. Eu, aqui no ateliê, como corto várias camadas de tecido, eu opto por trabalhar com o de 60. Já acostumei, então eu uso ele pra tudo, é o de 60. Importante o que eu vou falar agora. Pessoal, sempre é bom para você que trabalha com costura criativa, manta, feltro, forrobel, vai cortar, refilar zíper, é ideal que você tenha um cortador específico para cada tipo de costura. O cortador que você usa para cortar tecido não é indicado para você refilar manta, nem forrobel, nem sintético, nem zíper, nada. Sempre é bom você ter um cortador para tecido e um cortador para refilar essas peças mais grossas, que tem mais camada de outro tipo de material junto com o tecido. Então aqui eu tenho o cortador que eu uso para tecido e o próprio para refilar essas peças, tá bem? Depois do cortador, é imprescindível que vocês também tenham a sua régua de patchwork. Como eu falei, existem várias marcas de régua. Aqui no ateliê, eu trabalho com o tamanho de 50 centímetros e o de 30 centímetros. Eu tenho a de 60, mas não uso, porque acho ela grande para manuseio aqui na hora do dia a dia, na correria. O manuseio dela se torna um pouco muito grande para o espaço. Então eu trabalho com a de 50, que me atende para os tecidos pequenos, para os tecidos maiores. Então para mim a medida de 50 para a régua de corte é a melhor.
E tem a de 30, como eu falei, para refilar aquelas peças menores, né? Quando você finaliza a fralda, vai refilar para fazer acabamento de viés ou qualquer acabamento que você faça, a régua menor. Depois disso, né, são os três materiais aí para quem tá começando, iniciando na costura. Vai te dar precisão no corte, vai facilitar você fazer as dobras desses tecidos nos próximos vídeos que a gente vai trazer para vocês. Vocês vão ver a facilidade que é na hora de medir, marcar. Toda essa parte é essencial ter esses 3 itens no seu kit de costura. Depois, o qual que nós vemos aqui de material? As máquinas. Como eu falei, né, existe várias máquinas de costura. Inclusive, eu vou estar falando aqui e vocês vão ver, visualizando os vídeos aí que a gente já preparou das máquinas de costura para vocês, tá bom? Em detalhes. Então, vai ver a máquina industrial, que é essa aí que a gente está mostrando para vocês, que vocês estão vendo. Eu uso a minha máquina A5. E existe a máquina hoje, a melhor que a minha, né? Que ela é a mais avançada, que saiu depois da A5. Então, existe várias marcas de máquina. Como eu falei, nós não vamos falar sobre marcas de máquina. Nós iremos falar dos itens que compõem aí para quem está começando na costura. E também vocês vão ver agora em sequência também o vídeo das nossas máquinas domésticas. Eu tenho uma Elna 6600 e uma FAF. Para você que está em dúvida de qual comprar, eu não falo questão de marca, porque você tem que comprar aquela que caiba no seu bolso. Não adianta eu vir aqui, né, instruir você para uma determinada máquina, se aquela máquina não comporta no seu orçamento. Então, independente do que vocês vão escolher na hora de fazer a aquisição, faça a compra daquilo que caiba no seu bolso. A melhor máquina é a que cabe no seu bolso no momento. Então, é imprescindível a máquina industrial e a máquina doméstica. Ou uma ou outra, tá bom? Como eu falei no primeiro vídeo, a minha indicação é comprar uma industrial, que seja até usada, porque eu comecei com usada, porque ela facilita no acabamento, vai te dar segurança, vai facilitar você para costuras com mais camadas de tecido. Então, é imprescindível a máquina industrial. Se você me perguntar qual que eu sugiro que compre, uma industrial, nem que seja usada, de boa qualidade, que te dê garantia, né, desse produto, que te dê garantia desse produto. Então, o que eu indico é a máquina industrial, que para mim é muito eficaz na hora da finalização das peças. Depois da máquina de costura, nós precisamos de matéria-prima. Como eu falei, nós iremos falar muito sobre tecido, que é o que eu trabalho aqui no meu segmento de enxoval. Enxoval para bebê, enxoval para casa. E vocês vão ver também, né, no decorrer dos vídeos aí, eu mostrando em detalhes quais os tipos de tecido que eu trabalho, que eu uso, que eu tenho disponível aqui no meu ateliê. Depois da matéria-prima, que são os tecidos, né, vem também os aviamentos que vocês vão ter que ter, que são linhas. Para você que borda, linha de bordado, né, várias marcas de linha de bordado. Você vai escolher aquela que tem aí na sua cidade disponível. Quer saber quais são as cores que eu tenho disponível aqui no meu ateliê? Eu tenho uma cartela de linhas, onde eu marco todas as que eu tenho aqui no ateliê. Se você quiser, pode mandar mensagem no WhatsApp pra gente mandar essa foto da cartela de linhas para você ter uma ideia das cores que eu compro aqui no ateliê. Lembrando que para costurar nas nossas máquinas aí, né, na nossa máquina industrial ou na máquina doméstica, precisamos de linha de costura. E eu indico as linhas maiores, de cones grandes, que rende mais, né, que você encontra com mais facilidade de cores aí na sua cidade. Essas confecções, né, lojas que vendem para confecções, você vai encontrar esse tipo de linha, o que é essencial aí na parte da costura. Aqui no ateliê, como eu trabalho com cores claras, eu tenho pouca quantidade de linhas coloridas. Eu sempre trabalho com a linha da cor natural, que ela atende qualquer tom de linha de tecido que seja no tom claro, né? Agora, quando é azul, vermelho, cores escuras, claro que você tem que trocar a linha aí para dar um bom acabamento nas suas peças.
Precisamos também de repor essas bobinas, essas canelinhas quando acabam, né? Então nós precisamos ter reservas de bobina e você vai conseguir comprar para máquina industrial, você vai conseguir comprar reserva de bobina para máquina doméstica, independente da qual máquina você tem aí, tá bom? Então é essencial que você tenha as reservas de bobina. Quando está trabalhando com uma, deixa a outra enchendo. As máquinas industriais nos facilita aí, né? Que quando você está trabalhando, a própria máquina vai enchendo a reserva da canelinha. Então é importante ter as reservas de canelinha. Tanto também para bordadeira. Para quem gosta de bordado, vai trabalhar com bordado, é essencial que você tenha as linhas de as bobinas de reserva aí para as suas bordadeiras. As linhas das bordadeiras são outras, né? São outro tipo de linha. Se você também quiser saber qual eu uso, pode mandar mensagem no WhatsApp. Depois disso que a gente fez, nós vamos precisar de tesoura para nos auxiliar aí nos cortes, né, dos cortes pequenos que a gente vai fazendo no decorrer da costura. E para isso nós trabalhamos com qualquer modelo de tesoura, desde que você também separe uma tesoura para tecido e uma tesoura para cortar aquele zíper, aquele resto de zíper, para fazer aqueles refilados na tesoura, lá na máquina durante a costura. É prescindível que você também tenha uma tesoura para tecido e outra para as peças grossas. Para dar acabamento nas minhas peças aqui, depois de pronta tudo, eu uso a tesourinha de acabamento de costura, que é esse modelo em tic-tac, que você encontra em qualquer lugar aí, onde vende acessórios para costura. Super baratinha, acho que ela é R$ 2,80, se eu não me engano, então é super tranquilo, né? Então tem aí pelo menos umas 3 de reserva para te auxiliar aí quando finalizar as peças. Ela dá precisão no corte, corta aquela linhazinha, aquela pontinha que fica, sabe, que a gente não consegue tirar. Essa daqui vai lá com precisão e tira. Pessoal, um item também que é muito usável aí na arte da costura, para você ter segurança na hora de fazer a finalização das suas peças, é os alfinetes. Então é preciso que vocês tenham em mãos esses alfinetes. E o mais indicado são esses mais finos, com as cabecinhas mais baixas, tá? Que dá para você passar aí a costura em cima do alfinete e não atrapalhar na hora da costura, quebrar a agulha, né? Dar esses problemas. Então é ideal ter esses alfinetinhos assim de cabecinhas achatadas e finas, tá bom? Quando você for comprar, já escolhe aí um modelinho, já pergunta lá na sua loja de aviamentos que você vai adquirir esses itens. O melhor alfinete aí, da marca que eles vão indicar para vocês, disponível aí na sua cidade. Vamos precisar também do desmanchador de costura. Quem aí nunca costurou, quem aí que já costurou e já teve que desmanchar, né? Então, é preciso sim ter um desmanchador, principalmente para fazer toalhas, né, que a gente desmancha, barra. É ideal ter aí um desmanchador de costura. E para uma boa costureira que gosta de fazer aquelas peças lisinhas, todas cortadas, refiladas, certinho, costura reta, bem feita, é imprescindível ter o ferro de passar. Então, pessoal, a gente que vai trabalhar durante esse período aí todinho desses treinamentos aí de vídeos para iniciantes, já separa aquele ferro que você vai usar muito. Pode ser aquele ferrozinho pretinho, antigo, pode ser o de vapor. Eu uso aqui o de vapor, que eu acho que é o melhor para nós que vamos dar acabamento aí nos bordados, né? No avesso dos bordados, eu gosto muito do ferro a vapor. Então, basicamente, para iniciar na costura de acessórios, esses itens, tá bom? O ferro você vai escolher aquele que mais aquele que você gosta, aquele que você já conhece, aquele que melhor te atende, né? Então, não vou falar de marca, você vai usar aquele que você tem disponível aí. Então é isso, pessoal. Acredito que aqui nós fizemos um resumão dos acessórios que aí vamos precisar desse kit aí para iniciantes. Qualquer dúvida que tiver em relação a modelo, tamanho, pode mandar mensagem no WhatsApp ou deixa aqui nos comentários. A gente se vê em breve. Abração, pessoal. Até mais.